Eu sou o Bruno Sancar Eu sou o Gustavo Lomba. Eu sou o Jackson Lima. e nós estamos aqui para falar hoje do filme Rustin, filme que foi indicado ao Oscar. Então, se você assistiu aí a nossa live do Oscar, você deve ter visto a gente falando muito sobre este filme. E agora nós trouxemos ele aqui para fazer uma análise totalmente especial aí. E antes disso, gostaria de pedir para você curtir o vídeo, deixar um comentário aí do que você achou desse vídeo na nossa parte de comentários. Se você estiver no YouTube, é nos comentários. Se você estiver dentro do Spotify, é uma caixinha que aparece logo abaixo aí do episódio. Só deixar um comentário aí também pra gente, tá? E curte aí a gente nessas plataformas e vai lá também no nosso Instagram, @patoscada, para poder seguir a gente, mandar mensagem, pedir coisa pra gente por lá também. Dito isso, Jackson Lima, qual é a sinopse desse belíssimo filme? Vamos dar a sinopse, o veredito sobre... Não, veredito ainda não. Mas a sinopse sobre esse filme aqui. Ele conta a história de Bayard Rustin, conselheiro de Martin Luther King, o Dr. King, que dedicou a vida à busca pela igualdade racial e pela democracia. Porém, como homem negro e gay, ele foi praticamente apagado do movimento pelos direitos civis. Bom, esse foi um... A gente estava, na verdade, pensando em outro filme para gravar hoje, né? E eis que de repente a gente tá rolando a página ali. Caramba, olha que filme interessante. Pô, esse foi indicado ao Oscar também. Ah, não, vamos assistir esse daqui. Esse daqui eu acho que tem tudo a ver com um monte de coisa que a gente acredita, com o que a gente conversa, e realmente tinha muito a ver. A história do filme é muito legal, acho que estava comentando com eles agora, né? O que me chamou mais atenção é que a grande estrela do negócio não é a grande estrela do filme, né? Poderia ser possível e seria até provável que o Martin Luther King roubasse a cena assim que ele aparecesse, ou que o filme fosse muito mais focado nele do que em qualquer outro personagem. Mas aqui o filme não é sobre o Dr. King. Então, eles realmente conseguiram acertar a mão ali em trazer ele como um personagem importante para a história, que tinha muita influência sobre o que estava acontecendo, mas que foi colocado na sua posição, entre aspas, de coadjuvante para que o, o, o nosso personagem principal, o Rustin, ele brilhasse, né? E tem uma trajetória muito interessante dele ao longo do filme, né? Ele, enfim, brigando pelo que ele acreditava, ele fazendo as jogadas políticas que ele estava acostumado, e algumas delas não dando certo, o momento lá de ser humilde e ir lá e reconhecer que, putz, não era bem assim, os momentos políticos dele, né, com a galera, seja com quem estava exigindo algumas mudanças no plano que ele tinha bolado, sendo a outra parte que estava querendo que ele freasse as mudanças que estavam propondo para o plano dele, e nada mais político do que isso, né? Você conseguir trabalhar os dois lados e conseguir chegar em algum acordo que seja razoável para todo mundo, né? E chegando nesse razoável, eles fizeram história. Fizeram a maior passeata pacífica da história com 250 mil pessoas. Então, acho que foi bem marcante tudo que eu assisti sobre o filme. Eu não senti que a trilha sonora, neste caso aqui, fosse algo assim, uau, que fosse cativante, mas que teve lá o seu lado importante. Eu acho que o mais bonito que eu peguei ali da parte de música mesmo do filme é quando ele tá na casa do Doc, e ele ainda não tá lá, né? Ele tá com a esposa e com os filhos ainda, o Doc ainda não chegou em casa, e eles começam a cantar Minha Pequena Luz Eu Vou Deixar Brilhar, que é uma música, pô, muito evangélica, né? E o Martin Luther King era evangélico. Então, você tem toda uma ligação ali, né? Daquela musiquinha que é ensinada na igreja desde pequenininho para todo mundo que frequenta uma igreja evangélica e tal, principalmente igrejas americanas, que é a música mais famosa ali. Tem todo aquele ambiente sendo construído de, pô, tá tudo bem, né? Eu vou conseguir fazer com que os meus sonhos, com que as minhas características apareçam para as outras pessoas de uma maneira saudável. E é nessa hora que o Doc chega ali e eles conseguem fazer uma reconexão. Então, baita filme, super indico, foi um deleite poder assistir esse filme aqui. Bruno Sacar, o que você pensou sobre esse filme? Bom, eu gosto desse mesmo conceito de você contar a história de personagens que foram meio que apagados da história, né? Tipo, eu ouvi falar do Rust em um podcast que eu escutei há alguns anos, quando na época, se eu não me engano, saiu
o filme Selma, né, que foi de um outro movimento muito importante também em toda a luta dos direitos dos afro-americanos, né? E aí ver a história do personagem, entender do que se tratava e tudo mais. Porque aí quando eu fui assistir Rushing, eu fui pela lista sem ver sinopse, sem nada, sabe? Tipo, eu só vi lá que estava indicado ao Oscar, eu estava assistindo aos filmes que foram indicados ao Oscar e só cliquei e comecei a assistir. Quando eu percebi, né, ele falando do Martin Luther King, eu falei, caraca, tá, entendi onde eu estou agora. E aí começou a ir para o lado do personagem, ver qual era a importância dele em todos o direito ali, toda a batalha que ele tinha. Então isso foi me pegando porque é uma história que ela tem vários momentos diferentes, né? E é bem interessante. A gente vai ver isso muito em filmes de guerra, né? Grandes acontecimentos históricos que sempre tem a história sendo contada de frentes diferentes. Você pode contar um monte de coisa sobre diferentes momentos de algum acontecimento histórico, porque sempre vai ter algum detalhezinho ali de algum personagem que a gente perdeu. E aqui foi bem o caso de um personagem que perdeu e também que acaba não sendo tanto o foco ali. E a gente tem um momento que é muito importante, né? Todo mundo vai lembrar do discurso do Martin Luther King, e que aconteceu nessa grande marcha, e a gente pouco se vê falar sobre os outros personagens que estão envolvidos ali também. E eu gostei bastante também dos outros personagens, até em particular do Chris Rock, trazendo esse antagonismo de pessoas de cor que tinham opiniões políticas opostas, até por conta de como que cada um pensa em como lutar aquela batalha e quais são os movimentos políticos que cada um acha mais apropriado ter. A gente vai ver também um outro personagem ali que é um senador, né? Ele é um deputado, na verdade, que ele também se opõe contra, ele vai tentando ali artimanhas políticas para impedir que aquilo aconteça, e aí você vai ver como que eles vai ter que lidar com aquilo, porque não é só. A gente sabe que nesse momento o FBI estava muito em cima disso tudo, né? Eles estavam acompanhando tudo. A gente vai ver bastante as biografias, cinebiografias do Martin Luther King retratando essa pressão, esse assédio que eles sofriam de toda a parte do governo, da parte do FBI e tudo mais, mas aqui mostrando também que a própria comunidade tinha seus problemas, ou por ideais políticos ou também por medo, né? Como que cada um estava reagindo àquilo, e você vê ele também como sofre com todo esse medo. E além disso, né, você tem toda a questão da sexualidade dele, que também dá um peso para ele, um estigma para ele, até dentro de sua própria comunidade. E aí isso tudo me fez me prender muito. Acho que uma cena que eu acho muito emocionante são duas, né? Uma quando expõe ele, a sexualidade dele como uma forma de atacá-lo, e aí ele vai lá, desliga o rádio, fala para as pessoas, e os telefones começam a tocar, porque todo mundo começa a ligar para lá, e ele vai falando para manter e perguntando como que estão as coisas e tal, enquanto ele está, né, caindo em lágrimas ali. E quando depois ele vai para resolver aqueles problemas, ele volta para lá e ele chega e vê que todo mundo está ali trabalhando. E uma hora que você se arrepia todo, você fica muito emocionado, porque ele vê que as pessoas estão ali e ainda vão continuar apoiando e sabem da importância daquilo, independente de qualquer coisa que estejam falando sobre o Rustin, né? E então foram dois momentos bem emocionantes. O final também é marcante, aquela, sabe, quando ele tá ali, continua na passeata, e ele vai lá, coloca a bolsinha ali, começa a pegar o lixo ali e continuar fazendo o papel dele, enquanto os outros 12 homens vão ali, 10 ou 12 homens, não, foram 12 homens vão para. Foram 10? Perdão, então. Vão para. Junto com o presidente, para dar andamento a tudo que eles estavam fazendo ali, e ele continua fazendo o papel dele, pegando o lixo e entregando a passeata como ele tinha planejado. Então, assim, é incrível o filme, eu acho que é muito emocionante, tem uma importância muito grande e vale muito a pena assisti-lo. Gustavo Lomba, suas palavras. Bom, assino embaixo de vocês quando a gente fala que é legal você pegar filmes que mostram algumas coisas de outras óticas, né? Mostrando ideias completamente opostas. Eu posso citar algo bem recente aqui, que foi o filme Elvis, que saiu em 2021, eu acho, 2022, não tenho certeza. E logo em seguida, em 2023, nós temos o filme Priscila, porque
pela ótica do filme do Elvis, a esposa dele é escanteada e mostrada apenas como alguém que sofre pelo marido não conseguir guardar o que ele tem dentro da calça. E aí depois precisou vir um filme para contar a história sobre a ótica dela, né? E aqui a gente tem a questão de você já tinha filmes retratando Martin Luther King, e agora vem o Bayard Rustin, né? E aqui eu acho legal que, tecnicamente, os dois eles apontam na mesma direção, né? Ele se propõe a falar sobre a marcha dos direitos civis dos negros norte-americanos, e eu acho que não tem muito que subverter em relação a isso. O filme não explora muitas nuances do protagonista, apesar de eu ter achado a atuação dele incrível. Você não vê muitos defeitos dele, você vê ele trabalhando. O filme, ele foca em mostrar o Rustin trabalhando para fazer a passeata ocorrer, e legal. O objetivo não era fazer um estudo de personagem mesmo, mas mostrar como que isso aconteceu. E nesse sentido, eu acho legal realmente a gente ressaltar que a Marcha dos Direitos Civis é um processo de luta, e esses processos de luta, eles são coletivos. Eu acho que nesse sentido, não só exaltar as figuras das pessoas individualmente, mas ressaltar a luta como um todo é importante. Então, conforme você vai ascendendo essas personalidades que compõem o cenário, é legal para mostrar o panorama todo, para não virar um culto à personalidade, né? A marcha é o Martin Luther King, pronto, acabou. Não, tem muito mais gente envolvida, muito mais gente, né? Inclusive, pela ótica do próprio filme, dá para entender o Rustin muito mais como estrategista. O filme apresenta o Martin Luther King como porta-voz, e por detrás dele, quem montava toda a estrutura era o próprio Rustin, né? Então era uma famosa parceria de sucesso. E outro fator muito importante isso aí alguém vai ter que checar daqui a pouco, mas se eu não me engano, o casal Obama ajudou a produzir esse filme, tá? E isso se revela de uma maneira muito curiosa, porque esse filme é um filme extremamente pacifista, né? Ele até fala, inclusive, que as pessoas, os jovens, né, que estavam aderindo aos movimentos negros da época, estavam começando a ficar um pouquinho mais com os ânimos inflamados, um pouquinho mais irritados e, portanto, um pouco mais violentos. Já confirmaram para mim, realmente, o casal Obama ajudou a produzir esse filme. Então, dá para perceber que é um filme com cunho extremamente pacifista. Isso também dá para entender quando a marcha, eu acho que perpassa bastante a ideologia da marcha, quando ela acredita até nos aparatos que neste momento estão oprimindo eles, né? O poder judiciário, o poder legislativo, enfim. E eu acho que isso fica muito claro quando o Rustin vai a primeira vez para a Casa Branca, que ele vira para trás e ele fica deslumbrado, né? Para mostrar como que parece uma visão meio consensual norte-americana de que ali é um palácio da justiça. As pessoas que estão lá dentro podem não ser as ideais, mas o local, ele tem essa mística, sabe? E só um último detalhe que eu queria dizer aqui é que, contrapondo essa visão de ser bastante mais pacifista, existe um outro filme que, se eu não me engano, é de 2021, muito bom, que se passa mais ou menos naquela linha de tempo, mais ou menos anos 60, que se chama Judas e o Messias Negro, filmaço para falar sobre como funcionavam os Panteras Negras, outro coletivo, né, negro muito importante nas histórias dos Estados Unidos. E então, assim, para compor o panorama, eu acho legal ver Rustin, mas também dar uma curiada lá em Judas e o Messias Negro, que ajuda a você entender o panorama com muito mais o panorama de uma forma muito mais abrangente. Mas concordo que foi um filme muito bom, apesar de ter jogado seguro, né? Não é uma crítica ao filme ter jogado seguro, optou por jogar seguro e fez bem. Deixa eu aproveitar e fazer mais 2 comentários rápidos aqui.
primeiro deles é que, falando nas partes emocionantes lá que o Bruno trouxe, né? O Bayard, em algum momento, ele fala pro Doc que o que ele vê do lado de fora ele não pode mudar, mas o que tá dentro não vai atrapalhar. Então, cara, fique em paz que isso daqui não vai ser um problema durante esse nosso processo de luta, né? Ele queria ao máximo evitar que aquilo fosse, de alguma forma, um problema para eles ali, né? Enfim, filmão, filmão. Eu ia fazer um outro comentário, mas eu acho que eu vou encerrar nesse daqui mesmo. Esse daqui talvez seja o momento mais delicadinho ali, quando eles fazem as pazes, e isso daí não vai ser um problema lá na frente pra gente? Putz, não vai não. Fica tranquilo que eu sou o que eu sou, mas isso não quer dizer que eu vá querer atrapalhar um movimento que eu considero tão importante. Isso é legal. Ah, vai. Polêmica, tá? Treta. Polêmica. A comemoração do Vinícius Júnior nesse último final de semana, ele tem muito a ver com esse contexto todo, em especial com os Panteras Negras, né? Aquele punho cerrado e a mão levantada, principalmente a mãozinha para trás, que ali ele estava com a bola na mão, né? Mas o clássico seria o outro braço para trás, especialmente descalço, e aí sim seria o completo com a luvinha na mão levantada. Era justamente uma saudação, né, dos Panteras Negras. Foi algo que ficou muito famoso na época ali como um símbolo deles, né, um símbolo da resistência antirracista e de luta mesmo, né, luta no sentido literal. Com eles era porradaria, não era conversa não. Então, um outro posicionamento muito diferente, né? E o Vini, ao fazer isso, ele mostra que ele não é todo esse pacifista também. Ele tá indo pra treta mesmo, né? Então, do jeito que ele pode ali, ele acaba indo para cima também. Enfim, tá dentro desse contexto. Não sei se eu devia ter falado isso, mas é um negócio que pegou bastante essa comemoração. E para todo mundo que estava passando um pano, não, a torcida tá de boa hoje, não aconteceu nada. O negócio caiu por terra em 2 minutos depois que acabou o jogo. Então, enfim, algo que era dos anos 60 continua muito em pauta agora em 2024. Pesado. A luta continua, né? E vale destacar que eu acho que é uma informação bem importante, bem rápida. A gente conhece o movimento do Martin Luther King ali por um movimento mais pacifista, né? E o próprio Rustin teria apresentado ali esse ideal de luta pacifista para o Doc, né? E aí fica esse contraponto entre os Panteras Negras e o movimento pacifista ali com o Martin Luther King e tudo mais. Ótima indicação, vá ver esses filmes, ótimo você assistir filmes de óticas diferentes, a gente também tem filme do Malcolm X, aí você pode ir construindo todo esse repertório histórico ali através de filmes diferentes ali que vão tecendo toda essa história ali desse movimento que foi super importante ali para os direitos civis negros, né? Este foi o Patiscada, eu sou o Bruno Sancar. Eu sou o Gustavo Lomba. Eu sou Jackson Lima. Tchau, tchau.